Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao programa de hoje, que recebe a promotora de Justiça, Dalva Tenório, promotora titular da 59ª Promotoria Criminal da capital, que atua na defesa de crianças, adolescentes e jovens vítimas da violência doméstica em Alagoas, sobretudo em casos de abuso sexual. Promotora Dalva Tenório, é um prazer tê-la aqui no programa, ainda que seja para falar de questões tão graves na nossa sociedade. Bem, eu gostaria que, antes de começarmos essa entrevista, que a senhora denominasse, porque houve mudanças nas questões que tratam das camadas mais, digamos assim, menos olhadas, né, pelo poder público, e isso é uma demanda, o abuso sexual, notadamente em todas as classes sociais, mas a periferia sofre bem mais. Então, eu gostaria que a senhora colocasse aqui para todos nós como está o funcionamento das varas, porque antes a senhora era titular da 14ª e havia atribuições diferentes que passaram a ter essas varas criminais na defesa da criança, do adolescente e do jovem aqui em Alagoas. Inicialmente, eu quero dizer que é um prazer estar aqui com você, fico muito honrada, sei do seu trabalho, admiro a firmeza, o cuidado que você tem com os seus textos, com as suas entrevistas, e acredito que é a segunda vez que eu estou aqui com você, e é um prazer muito grande. É recíproco, promotora, tenho uma grande admiração pelo seu trabalho também. Obrigada. E voltando ao que você perguntou, nós estamos nessa vara, a 14ª Vara Criminal, desde 2013. E ela sofreu modificações. Quando nós entramos em 2013, ela tratava de crime de trânsito, crimes contra a criança, contra o adolescente e contra o idoso. E eu nunca entendi por que trânsito com criança, adolescente e idoso. Em 2019, o doutor Tutimés, que era presidente do tribunal, resolveu separar. E aí nós conversamos com ele e ele foi muito receptivo, tirou o trânsito, levou para a vara militar e disse que iria colocar, transformar a 14ª Vara Criminal em uma vara de crimes contra vulneráveis, que para mim foi um presente, porque eu realmente não gostava de trabalhar com criança, adolescente e trânsito. Eu achava que não tinha como você se especializar com coisas tão diferentes. Daí o tribunal colocou nessa vara os que eu chamo de invisíveis. São vulneráveis e são invisíveis. Criança, adolescente, idoso, o negro, o índio, o morador de rua, o LGBTQI+, e os deficientes. Então, realmente, nós passamos a trabalhar com uma parcela da população de alta vulnerabilidade. Isso a partir de 10 de dezembro de 2019. E, Gorete, quando nós estivemos aqui da última vez, nós trouxemos uma espécie de relatório do que acontecia na vara, do que recebíamos, de como nós estávamos conduzindo os crimes contra a criança, contra o adolescente e, à época, idosos. Hoje nós temos uma gama maior. Mas, antes de vir para cá, eu fiz um pequeno levantamento. E nós, infelizmente, não caminhamos muito, não mudamos muito. As políticas públicas não estão alcançando essa parcela da população como deveria. Nós temos, para vocês terem uma ideia, nós temos 300 processos entrando nessa vara, 14ª Vara Criminal por mês. É uma demanda altíssima. Talvez seja a vara que mais recebe processos, seja a nossa de vulneráveis. 80% dos crimes que entram
contra criança até 12 anos de idade, contra adolescentes. 13% contra idosos. E você pode me perguntar, só 13% contra idosos, se a gente sabe que todo dia, praticamente, um idoso tem a sua cidadania aviltada. E é interessante que o idoso, nós temos muitos que moram na Ponta Verde, na Jatiuca, diferentemente dos outros processos que, contra criança e adolescente, vem muito do Benedito Bentes, que é uma região enorme, do Tabuleiro, uma área mais afastada do centro. O dos idosos, não. E eu acho que a maioria das pessoas sabe que a maioria é patrimonial do crime contra o idoso. Que é um absurdo, né? É patrimonial. Netos, filhos, vizinhos, cuidadores, que geralmente pegam um cartão do idoso, ou pega sua conta bancária, ou vende seus bens. E isso é uma rotina. Não é uma coisa, aparece um de vez em quando. Aparece porque não chega a denúncia. Uhum. Mas se nós formos procurar, se nós fizéssemos uma busca ativa, se o Estado tivesse políticas públicas implementadas, seria tão alto quanto criança e adolescente. E o restante, nós temos 2% para crimes contra o negro, contra o morador de rua, mais 2% contra o deficiente, e assim vamos pulverizando. E você poderia me perguntar, só isso quer dizer que estão em paz? Não, é porque não chega. Eles não estão chegando. E se você me perguntar por que não estão chegando? Falta de políticas públicas. Falta do braço do Estado chegar lá, amparar, cuidar, fiscalizar. Pois bem, eu lembro da última entrevista que fizemos aqui na TV Assembleia, nós falávamos em relação, por exemplo, à criança e ao adolescente, de um projeto intitulado Abuso Sexual, notificar é preciso. A notificação continua sendo questionada sob o ponto de vista do que ela representa na realidade. Mas não lembro se foi esse programa que ele ganhou um prêmio em 2019. Exatamente. O melhor programa de redução da criminalidade do Brasil. E foi dado pelo Conselho Nacional de Justiça. Eu me senti ganhando um Oscar. Lhe sou sincera, porque você sair de um estado pequenininho, de um estado que a gente sabe as dificuldades que nós temos para implementar e ganhar o melhor programa de redução da criminalidade do Brasil. Inclusive, eu não estou só nesse trabalho, eu tenho um colega chamado Lucas Saxida, que ele é muito bom, tem muita sensibilidade, muito cuidadoso, e eu digo que ele oxigenou a nossa promotoria. Pois bem, pode falar. Nós dividimos a promotoria, porque a promotoria dele, a 59 e a 60, trabalha, a minha e a dele, né? Nós trabalhamos com a 14ª Vara Criminal. Então, Vocês respondem pela 59ª? Eu respondo pela 59ª e ele pela 60. Só que nós trabalhamos junto à 14ª Vara Criminal no Tribunal de Justiça. Pois bem, foi uma premiação maravilhosa, mas que representa um trabalho bem feito, bem elaborado, sistemático. Eu quero, dentro desse conceito, saber como notificar quando as pessoas que podem fazer isso ainda têm dúvidas, não querem se envolver com as questões. Qual é a forma de chamar essas pessoas a uma responsabilidade coletiva, que é o cuidar com as crianças, com os adolescentes, com os vulneráveis nessa questão do abuso sexual? Nós fomos, com o Notificar é Preciso, nós fomos nos hospitais, nas escolas, nós fomos nos centros
sociais, nos centros de saúde, e nós conversamos e comunicamos através de ofício aos hospitais, às escolas, que deveriam, quando tivesse notícia, mandar essa notícia para um e-mail que nós criamos, que é o Notificar é Preciso. E eu não estou lembrando bem, mas depois eu posso mandar para você colocar. Notificar é Preciso, acho que é .mp.com, mas eu mando direitinho. Bem, e aí não precisa dizer quem foi. Por exemplo, se você trabalha no hospital, você é assistente social, você é médica, até da limpeza, e você desconfiou e você sentiu que tem algum problema no seu atendimento, comunica ao diretor do hospital, e o hospital é quem vai comunicar ao Ministério Público. Que sinais a população, as pessoas próximas, parentes, amigos da família e vizinhos podem identificar e colocar isso para o Ministério Público? Quando nós criamos o Notificar, nós pensamos nas crianças grávidas, porque quando eu digo crianças grávidas, a pessoa, criança é 10, 11, 12 anos, nós temos. Porque criança vai até 13 anos e 9 meses, e os de, aliás, 10 meses, 11 meses, né, até completar 14 anos, né, de 12, aliás, criança vai até 12 anos, desculpem. De 12 anos a 14 é adolescente, mas é muito jovem ainda, que eu considero criança. Eu ainda entendo que é criança. E aí elas chegam grávidas aos 10 anos, aos 11 anos, 12. Normalmente é o tio, o irmão mais velho, o pai, o vizinho, o padrasto. O que se deve observar dessas pessoas quando elas estão cuidando de crianças desse universo vulnerável? Elas mudam o comportamento. Uma criança que é muito expansiva, às vezes fica recolhida, mas tem uma característica que essa é muito interessante, porque você vê em todas as histórias, elas começam a se cortar. Elas começam a cortar os braços, ela começa a cortar o abdômen, elas começam a fazer riscos nas pernas. Um dia eu perguntei para uma por que ela tinha se cortado. Ela continuava, ela disse assim, é porque a dor de dentro é tão forte que quando eu sinto fora é menor. Eu nunca esqueci isso. É muito forte. É muito forte, porque é uma invasão. É uma invasão, e principalmente quando é pai, quando é alguém que você ama. E hoje, Gorete, nós temos uma nova faixa, que é a faixa do avô e do bisavô, abusando da neta e da bisneta. Isso é mais que um absurdo, não é? Foi chocante quando nós começamos a constatar isso, porque o que é que tem acontecido? Que é uma coisa que eu procuro trabalhar muito quando eu falo em políticas públicas. Creches, gente, se você não tiver creche em todos os bairros, se as mães, quando forem trabalhar, não tiverem um local para deixar seus filhos, os abusos vão continuar. E a gente sabe, aí tem que fazer um parênteses para informar que a construção de creche é, desde a Constituição de 88, uma obrigação constitucional dos municípios, né? Agora, por exemplo, um município como Maceió tem a condição de fazer, se não faz, é uma questão a ser levantada. Mas tem municípios pobres, então tem que recorrer talvez a uma tripartite, porque na verdade um acordo tripartite entre o governo federal, o estadual e municipal. Exatamente. Senão, vai continuar dessa forma. O Estado está fazendo, né? Creches com padrão de qualidade semelhante às particulares. A gente tem visto isso. Agora, é importante que os municípios façam, então, recorram a essas condições. Exatamente. E tem um detalhe. A Constituição ela é muito clara. Criança, constitucionalmente, é prioridade absoluta. O que quer dizer isso? Que nada em um município pode ser feito se tiver alguma coisa
para fazer para a criança que seja de urgência. Por exemplo, se eu estou no município, se eu sou gestor público de um município e eu quero fazer uma praça, ótimo aquela praça, que bom. Mas se tem a necessidade de um posto de saúde para atender criança, essa verba não pode sair para fazer a praça. É importante que a população saiba disso. Disso. Né? Promotora, eu estou recebendo a informação de que devemos chamar o nosso primeiro intervalo e dentro de 1 minuto a gente volta e toca essa questão. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a promotora de justiça, Dalva Tenório, ela titular da 59ª Promotoria Criminal da Capital, na defesa de crianças, a atuação dela, né, e da promotoria na defesa de crianças, adolescentes e jovens vítimas da violência doméstica aqui no estado. Doutora Dalva, a senhora falava no bloco anterior sobre 2 questões importantes. Primeiro, a responsabilidade constitucional, está difícil hoje, de falar, essa obrigação que tem os municípios de construir creches, né? E a segunda, que é uma coisa horrorosa, é saber que o abuso sexual também tem sido praticado por avós e bisavós. Exatamente. A mãe vai trabalhar, não tem uma creche, um local para deixar suas crianças, deixa na casa da avó. Às vezes o avô é biológico, que abusa também. O bisavô é biológico e abusa. E às vezes a avó casou novamente e a criança também é abusada por esse avô drástico. Então, e quando você faz o levantamento, quando você está ouvindo as testemunhas, muitas vezes a mãe daquela criança diz: ele me abusou também. E eu disse a ele: se você fizer isso com a minha filha, eu vou levar você para a justiça. E agora eu tem levado. E tem levado. Isso demonstra que havia um comportamento que era aceito por aquela mãe, que agora é avó e ainda aceitava. O que faz uma mãe fechar os olhos, colocar uma cortina para não enxergar nem denunciar um absurdo como esse contra as crianças, sobretudo? Muitas vezes é o financeiro, porque não quer sair da casa, porque ele é o provedor. Eu já tive um processo que a mãe dizia para uma menina de 9 anos de idade: se você for para o quarto com seu pai e ficar caladinha, eu vou lhe dar aquela boneca e aquele vestido que você queria. Então, a criança só foi contar os abusos que sofria já com 12 anos de idade e normalmente conta na escola. Ela conta para a amiguinha ou ela conta para a coordenadora. Geralmente, quando conta para a amiguinha, a amiga conta para a mãe vem e daí começa o inquérito. Por isso que essa criança, muitas vezes, ela leva 4, 5, 6 anos sendo abusada para poder chegar à mão do Estado e proteger. Qual é o perfil do pai, do avô, ou seja, de quem eu fico impactada com essas questões, porque colocar uma criança nessa condição é algo quase surreal, não é? Qual é o perfil do abusador sexual de crianças? É muito interessante, Igores, como eles são pessoas do bem.
pessoas tidas na comunidade como pessoas afáveis, educadas, trabalham na igreja, lidam com criança, gostam de criança e as crianças gostam dele. Por exemplo, as crianças estão tomando banho de piscina. Ele entra na brincadeira, ele sabe o tipo de desenho que aquela criança gosta, naquela faixa de idade. E normalmente, porque o que é que a pessoa pensa quando você imagina um abusador infantil, um estuprador? Um monstro. São pessoas afáveis, cordiais. E ainda lhe digo mais, a população vem defender, vem como testemunha. Como assim? Esse homem, ele traz a população, traz vizinhos, amigos. Ele consegue até 15, se pudesse ser ouvido. E ele diz o que sobre a criança que faz a denúncia? E aí ele diz que a criança está enganada, que foi o pai da criança que tinha uma dívida com ele, que foi porque a mãe da criança queria namorar com ele, que ele não quis. Eles criam várias histórias. Eles procuram desacreditar daquela família por motivos financeiros, por outros motivos, outros que eles inventam na hora. Qual o cenário atual das residências que cria uma condição objetiva para facilitar a ação de um pai, de um parente estuprador, abusador de crianças, adolescentes, sobretudo? Olha, geralmente as famílias são desestruturadas, ou seja, são pais que se separaram e não é pela separação e não conseguem criar os filhos em harmonia. O pai não visita as crianças ou a mãe não deixa o pai visitar, isola de alguma forma. Fragiliza a criança. Fragiliza a criança. Ou um ou outro casa novamente e há aquele distanciamento. Às vezes, com o casamento, um sai de casa para trabalhar num horário, o outro fica, e aquela criança fica realmente vulnerável, sozinha, o pai afastado, a mãe trabalhando. E numa faixa etária que é a mais importante que a infância, né, na maioria das vezes. Exatamente. Olha, eu tenho alguns casos que a mãe começou a namorar, levou a pessoa que ela estava, o companheiro, para morar com ela e o companheiro perdeu o emprego e ela ia trabalhar o dia todo e ele ficava cuidando das crianças, 3 crianças. E o que você percebe é que não há uma comunicação, não há uma verbalização. Porque eu digo sempre, toda mãe, todo pai, avó, tio, se você é um guardador de criança, converse, acredite. Olhe no olho dela e diga assim, olha, eu acredito em você, está acontecendo alguma coisa? Porque a maioria... muda o comportamento da criança, Exatamente. Ela não tem a maturidade para, digamos, não passar que está sentindo algo diferente. O adulto tem que se colocar à disposição. Exatamente. E ainda lhe digo mais, a criança não tem noção que ela não gosta daquilo, o toque. Ela não gosta que o avô, o tio, o padrinho coloque no colo e toque as partes dela, mas ela não sabe que aquilo é errado. Eu vi uma criança de 7 anos dizer a mim, eu disse, por que você esperou até agora? Porque desde 3 anos que o pai abusava dela. Ela disse, porque eu pensei que todo pai fazia isso. A inocência. Eles não têm noção que aquilo é abuso. Elas dizem assim, eu não gostava daquele tipo de toque. Me machucava, mas eu achei que eu tinha que passar por aquilo. Então, é por isso que é tão importante o adulto conversar com a criança. E observar. E observar. Tomar conta dos seus filhos, né? Exatamente. Você chega em casa à noite, mesmo cansada, sente com seu filho, na hora de dormir, converse, pergunte como foi seu dia? Quem foi que lhe deu banho? Quem trocou sua roupinha? Como foi que trocou? Você sentiu alguma coisa? Foi legal? Algum desconforto? Algum desconforto. Uhum. E outra coisa, não brigar quando a criança começar a contar. O quê? Não, deixe terminar. Vai na normalidade. Na normalidade. Para você ouvir.
E também separar o joio do trigo, saber até onde foi, com quem foi, porque às vezes a criança é tão pequena, mas já verbaliza. Ele tocou no meu pipi, ou ele tocou na minha flor, ou ela tocou. Quem foi que tocou? Aí espera que a criança diga o nome. A gente fala do abusador, mas há abusadoras também, né? Também. Por incrível que pareça. Exatamente. Também. Regina, qual é o tamanho da denúncia contra mulheres que agem assim? Esse ano nós já tivemos 3 denúncias. Nós estamos em março. Já tivemos 3 denúncias de mulheres que abusam de crianças. E é muito difícil você conseguir trazer e fazer o processo. Porque quando a mulher cuida, que dá o banho, aí é que a criança confunde o que é o cuidado, a limpeza, com o que é o abuso. Aí, quando elas são maiorzinhas, elas verbalizam que não gostaram da atitude que aquela babá, ou aquela mãe, ou aquela tia tomou contra ela. É interessante que o abuso é colocado, é feito, a família, no ambiente familiar, notadamente familiar, mas há pessoas da família que percebem, não é? Há pessoas, vizinhos que percebem, mas eles não têm a coragem de denunciar. De denunciar. E sabem que podem denunciar anonimamente, promotora? Olha, nós fazemos, inclusive, uma campanha, o Ministério Público faz uma campanha, Disque 100, né? Você pode denunciar pelo Disque 100, não precisa dizer o nome, pode ir até a delegacia, que também pode denunciar, mas o mais interessante é ir ao conselho do seu, porque cada bairro, do seu bairro, cada bairro tem um conselho tutelar. O conselho tutelar, e você pode fazer anonimamente. Não precisa dizer, eu sou a vizinha. Não, pode comunicar e dizer, mas eu não vou dizer o nome. Não vou dizer, não quero que coloque o meu nome, porque a gente sabe que é muito complexo. Você mora vizinho, né, no mesmo bairro. Mas se a pessoa não quiser ir até o conselho tutelar, vai para o Disque 100. Crianças que choram muito, é um indicador ou não? Como se vê isso? Porque às vezes a gente ouve tantas crianças chorando, é como se não houvesse o entendimento de como não fazendo troca de papéis, né, entre dar alguma coisa ou para que a criança pare de chorar, mas isso é muito comum hoje em dia. Eu não sei, as crianças em casa, a gente ouve à distância chorando demais e fica meio inquieto sem saber o que é. Exatamente, e eu sempre digo que a criança hoje, ela é da sociedade, ela é nossa. Se você tem uma criança que você sente, porque todo mundo sabe qual é o comportamento de uma criança. Natural. Natural. Que ela está chorando muito, procure saber. Procure ver. Outro dia nós tivemos uma denúncia de uma mãe que morava em frente e descobriu que essa criança estava sendo abusada. Pois é, é uma situação muito delicada, porque os prédios, os apartamentos estão muito próximos, né? De uma varanda você consegue ver o que acontece na frente mesmo. E nessa questão, a gente tem que ter muito cuidado, porque pode se identificar um abuso, maus tratos. Exatamente. Né? E tudo isso deixa a pessoa que está vendo, né, numa condição muito difícil, porque você tem vontade, às vezes, de denunciar, mas a pessoa que mora com você, que não, deixa isso para lá, não ter essa compreensão, não é, promotora? Use o Disque 100. Ligue para o Disque 100, porque você não está denunciando, você está apenas levando uma informação e cabe ao Ministério Público, à polícia, fazer essa investigação. Se não houver nada, esse inquérito é trancado e às vezes nem vira inquérito. Agora é muito importante. Eu sempre digo, denúncia salva. Denúncia salva. Se você tem alguém na sua comunidade que aquela criança chora demais e você tem uma noção de uma criança às vezes é doentinha ou não é, você percebe aquela criança que não vai para a escola, não vai nunca para a escola.
fica o dia todo trancado com um adulto dentro de casa e gritando e chorando, isso já é um indício sério. Muito Há sério. uma normalidade, né? No mínimo. No mínimo, há uma normalidade. De comportamento. Exatamente. Criança é igual em todo lugar, só muda o endereço. Criança precisa brincar, criança precisa ir para a escola, criança gosta de gente, gosta de afago, de rotina, né? de rotina. Se a pessoa perceber que há alguma coisa estranha, não demore, porque às vezes essa demora leva a casos gravíssimos, inclusive até a morte. Exatamente. Bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já o Frente a Frente está de volta. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a promotora de justiça Dalva Tenório, ela que atua há anos na defesa de crianças, adolescentes e jovens vítimas da violência doméstica aqui em Alagoas, como também, notadamente, em casos de abuso sexual. Promotora, estamos na era digital, na era das redes sociais, da internet. E toda essa tecnologia pode também não estar voltada para uma formação equilibrada da juventude, porque o abuso sexual pode ser cometido também pelas redes sociais, né? Exatamente. Antigamente você tinha uma criança no quarto, você tinha, ele está tranquilo, está lendo, está fazendo alguma coisa. Hoje, uma criança que está trancada no quarto, com um computador, com um celular, ela não está no quarto, ela está no mundo. Ela está no mundo virtual que tem as piores coisas que uma criança pode se deparar se a família não fiscalizar, se a família não tiver, porque hoje temos recursos, é só procurar saber, colocar ligado com a mãe, o celular da mãe, o celular do pai. Para saber de tudo que anda acontecendo. Né? Inclusive, nós temos esse ano alguns processos sérios e graves. Crianças de 10 anos, 11 anos que tentaram se suicidar por conta de pessoas adultos que se fizeram passar por crianças da mesma idade e pediram para mostrar o sexo, para fazer outras coisas na frente pedir para gravar, mandar, e ele pensando, a criança, que era uma outra criança que estava do outro lado, fazia tudo o que ele pedia. E depois ele ameaçou colocar isso na rede e avisar os pais. Então, é um perigo. Essa criança, como essa, outras, elas ficam doentes, perturbadas. Muitas ansiosas, muitas, extremamente, né? Perdem o ano, não querem voltar para a escola. Agora, é muito importante que os pais percebam a mudança de comportamento dos seus filhos, porque eles ficam aterrorizados. Inclusive, Gorete, nós tivemos uma das primeiras decisões de admissibilidade do estupro virtual foi daqui de Alagoas. Foi um processo nosso, que nós pedimos a condenação por estupro virtual, ainda estava sem saber como é que poderia ser, e foi admitido e já está em grau de recurso, mas já tem decisões várias que legitimam o estupro, porque havia um questionamento, não, mas não houve toque.
Ora, não houve toque, mas ele apresentou para uma criança de 7 anos de idade os órgãos, apresentou a ela coisas que só adultos fazem. Então, ele desvendou, antes da hora, Um universo que um é de universo adultos, que é né? de adulto. Quer dizer, ele tirou aquela criança da fase, que é a melhor fase, uma fase lúdica, e levou essa criança para um universo de adulto perverso, pervertido. Então, esse processo, o autor, ele foi condenado por estupro virtual. Pois é, tem que ser. E tem que ser, porque realmente é uma coisa terrível para uma criança ser sexualizada dessa forma. Doutora Dalva, existe, claro, como agir no dia a dia com as crianças para elas não serem vítimas da internet? Eu sempre digo que a criança que está sob as vistas, sob os cuidados de pai, de mãe, ou do avô que estiver cuidando, do cuidador de alguém que esteja criando ela, que ela more nessa casa, se ela observar e deixar essa criança verbalizar, pode ter certeza que ela não vai ser abusada. Ela vai estar alerta aos perigos. Né? Exatamente. Porque criança é muito vulnerável mesmo. Criança acredita em tudo. Né? Nós tivemos fantasia. Fantasias. Se você chegar com um bombom, com um carinho, uma brincadeira, a criança acredita. E quem tem que proteger é o adulto. Né? Infelizmente, os abusos partem da própria casa. Né? A maioria, a grande maioria. A grande maioria. A escola, o papel da escola nesse contexto, a gente observa escolas imensas com variedade de séries, desde o infantil até o ensino médio, né? Cada um na sua área, mas exige-se que as entidades e também as escolas, elas tenham essa responsabilidade de observar melhor as crianças, não? Exatamente. E lhe digo uma coisa, a maioria dos processos que eu tenho, a criança que foi abusada procurou a coordenadora, a psicóloga, a professora e contou. Então, esse processo foi feito e me dá uma alegria muito grande, porque está havendo uma certa conscientização. A confiança também, não é? da criança, da né? Criança. Nessa instância de conhecimento. Exatamente. É por isso... Extra casa, porque se o problema ocorreu no seio familiar, né? A alternativa é a escola. Exatamente. Nós temos também alguns processos que vieram da creche. Aquela pessoa que cuidava, que dava banho na criança, que mais tirava próxima, fraldinha, né? Quem estava mais próxima, percebeu que ela estava com a genitália muito irritada, conversou com a mãe não entendeu bem, disse, não, mas eu deixo ela com o padrasto que cuida. E daí, essa cuidadora, essa moça que cuidava na creche, comunicou ao Conselho Tutelar. E essa criança foi salva. Como tem sido a atuação do Conselho Tutelar quando é chamado a responsabilidade nesses casos? Olha, nós estamos com um conselho novo que entrou agora. O doutor Gustavo Arnes tem feito várias palestras, tem conversado muito. Eles têm se mostrado muito atuantes. Muitas vezes falta políticas públicas de ponta. Nós queremos sempre mais, mas eu acredito que nós temos um Conselho Tutelar preparado para atender a demanda. E eu sempre aconselho a população, se você procura o Conselho Tutelar e ele não dá retorno, procure o Ministério Público. Vá ao Ministério Público. Ou vá à magistratura, ou vá ao fórum, comunique, vá à delegacia, mas não espere, porque criança é para ontem. Pois é. A interiorização da ação do Ministério Público, da Justiça aqui em Alagoas, como tem sido exercitado, digamos assim, realizado? Olha,
Nós ficamos na criminal ali vizinha ao foro. E lá nós também recebemos denúncias. Nós temos uma delegacia especializada, inclusive eu não sei se a população já sabe, mas nós temos também uma delegacia que é só para vulneráveis e uma só para criança. Onde estão? Qual o endereço de ambas? Elas estão, tem uma que está no Tabuleiro e a outra no Jacintinho. Mas eu vou fazer o seguinte, depois eu trago para Gorete, para ela colocar o endereço bem direitinho e o telefone, porque aí vai ficar escrito e fica mais fácil para as pessoas pegarem. Mas a Delegacia de Vulneráveis, crime contra criança e adolescente é uma única. A de vulneráveis é o idoso, o morador de rua, o LGBTQI+, quem não for criança e não for adolescente, vai só para a vulnerabilidade. Agora, existe uma que é só para criança e adolescente. Então, tem um tratamento diferente. Eles têm lá psicólogos, eles têm toda uma rede de proteção. Tem o RAV também, não é? Que fica no Hospital da Mulher, para atender a criança que sofreu um abuso de uma forma bem especial, de uma forma a não traumatizar mais ainda. E hoje, Gorete, é interessante que a população saiba que nós temos a escuta especializada, ou seja... Como se traduz na prática? Uma criança e um adolescente que foi vítima de abuso, ela vai ser ouvida no fórum com uma psicóloga ou uma assistente social. Ela fica numa sala como essa que nós estamos aqui, sendo filmada e o juiz, o promotor, os advogados do outro lado assistindo por uma TV. Nós não podemos fazer perguntas diretamente, mandamos as perguntas e esse depoimento especial, ele tem características próprias. A assistente social deixa a criança à vontade, conversa com ela, mostra o que é que vai ser perguntado, que é tentando, eu digo que não existe depoimento sem dano, não existe, Claro. né? Mas a gente tenta minimizar. Até porque se trata de uma situação que envolve o elo Exatamente. mais próximo, né? Pai, mãe, tio, parente, Exatamente. enfim. Em relação à estrutura do Ministério Público para ampliar essas ações? Nós temos hoje uma promotoria que cuida só, especialmente, da saúde e também dos conselhos, né? Nós temos essa promotoria de crime, que são os crimes, nós fazemos a parte penal. É muito importante que a população entenda que, por exemplo, um idoso que teve seu cartão roubado e também é maltratado nessa casa, foi roubado pelo neto, o cartão foi roubado pelo neto, o roubo vai para a minha promotoria criminal, mas os danos outros vai para a civil, para poder reaver o que foi feito. Ele responde na área civil e na área criminal. Mas tem que ser, né? Porque são questões Exatamente, distintas, né? para serem julgadas, analisadas. Exatamente. E dentro desse contexto, o que é que se pode dizer à população? Porque é muito triste saber que, além de pais, parentes, um avô, um bisavô, praticar abuso sexual contra seus netos, é uma coisa, assim, absurda. É exatamente. E Gorete, o lar da pessoa é onde você teria que estar mais seguro, mais amado. Não é? A infância é uma fase única na vida. E aí o que acontece? Se você não deixar a sua criança verbalizar, se você não tiver uma interação grande com ela, pode o abuso passar despercebido e só mais tarde, Quando o dano tiver já irreversível, é que as pessoas vão tomar conhecimento. Tem mães que dizem a mim, como é que eu não vi? Como é que eu não percebi? A criança dela abusada durante 8, 10 anos. é um absurdo. Exatamente. Inteiro,
nessas condições. Promotora Dalva Tenório, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim e aqui eu quero agradecer mais uma vez a sua participação e até uma próxima entrevista, um próximo bate-papo sobre questões que estão na ordem do dia de toda a família no Estado, no país, enfim. É uma situação que diz respeito às famílias que vivenciaram e as que não vivenciaram também, para evitar que aconteça algo nesse sentido, né? E eu quero agradecer esse espaço e dizer que estou à disposição, estarei sempre à disposição. E quero dizer ainda à população, denúncia salva. Muito obrigada. Obrigada também e até um próximo bate-papo aqui. Se Deus quiser. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, com você.